A paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Nós vamos fazer uma oração e depois a mensagem. Senhor Deus, só Tu sabes e conheces minhas necessidades do profundo do meu coração. Peço-te que esteja agindo na minha vida e da minha família. Peço-te que hajas na vida desta pessoa que está ouvindo esta oração e as abençoe com as mais ricas bênçãos vindas do alto dos céus. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, Pai. Bom, meus amados, hoje a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 23, que fala, Mateus 6, 22, diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pode ser o seguinte, ter olhos bons significa enxergar com os olhos da fé, do amor e da bondade. Coisa linda, né? Do amor e da bondade. Uma pessoa com os olhos bons terá um corpo cheio de luz, que refletirá o bem de Deus para as outras pessoas. O olhar deve ser reto, disciplinado, modesto e simples. O olhar deve ser humilde, pois traz humildade ao coração. O olhar ajuda a juntar os verdadeiros tesouros da vida, cobiçando as virtudes e não os vícios. O olhar interior deve ser purificado e iluminado, para não gastar a vida juntando ouro na terra. O olhar não deve perder a direção do céu, pois é para lá que deve se juntar o tesouro. Se os olhos forem maus, o corpo estará em escuridão espiritual. É triste, né? Espiritual. Quem quer caminhar na luz de Deus e ser iluminado por sua graça, precisa deixar que todo o corpo caminhe também na luz, porque achamos que quem comanda o nosso proceder é as nossas ações e o nosso cérebro. E é verdade que ele comanda, dá voz, mas ele só comanda e direciona aquilo pela qual é iluminado, né? Então, muito bonito, né? Falando sobre o coração, né? Ou sobre os olhos, coração. Sobre os olhos, né? E se os nossos olhos forem bons, a gente vê só o que é bom. Os nossos olhos sendo bons, a gente não vê maldade nas pessoas, a gente não vê os defeitos assim. Porque acho que cada um é responsável por si. Cada um. Cada um de nós é quem vamos dar conta, prestar conta a Deus do que nós fizemos, ou bons ou maus, né? Isso é a realidade. E o melhor que nós fazemos é ter um olhar disciplinado, como pede aqui, né? Disciplinado, modesto e simples, né?
E que nós também devemos ter, né? Humildade de coração. Que a pessoa, quando ele é humilde de coração, ele não sai por aí pisando as pessoas, desvalorizando, mostrando às vezes até o que a pessoa não é. O que a pessoa não é, mas eu estou falando para o lado negativo. Tem pessoas que vê as pessoas pelo lado negativo. Então essa pessoa não tem humildade. E eu costumo dizer que isso é a experiência nossa mesmo que a gente vive com as pessoas. Muitas vezes uma pessoa demonstra assim uma certa maneira, assim, meia, não vou dizer arrogante, porque não tenho o direito de dizer isso, mas um pouco estranho, sem, sem ter assim uma confiança nas pessoas. Né? Então, esse tipo de pessoa, a coisa melhor que a gente faz é se aproximar deles e mostrar quem somos nós, como nós agimos, procurando valorizar aquela pessoa, para ver que não é da maneira que a pessoa fala, o que a pessoa pensa, ou distrata o outro. Né? E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente estraga relacionamentos por falta de maturidade. Né? E quando nós, mesmo que às vezes nós somos injustiçados, vamos dizer assim, em alguma questão que a gente seja injustiçado, mas diante da, vamos dizer, da humildade que você tem, você não vai levar aquilo com ignorância, com o sabe tudo, que diante daquela situação você tem o direito de ser agressivo, fazer o acontecer. Não, não é assim. Porque não vai mudar nada, só vai complicar. Quando alguém, meu ponto de vista, né? Quando alguém fere a gente, mesmo que a gente sofra, porque a gente sofre. Ninguém me diga que quando a gente é maltratado, é ferido, a gente não sofre, porque sofre. E quem sofre mais é Deus, porque está vendo que a gente não está merecendo. Mas, mesmo assim, a gente ainda pode reverter aquela situação para aquela pessoa não fazer com outras pessoas. Porque cada caso é um caso e cada situação é uma situação. Né? É a gente chegar para a pessoa e pedir desculpa se aquela pessoa, se a gente fez alguma coisa com a pessoa, que ela agiu dessa maneira com a gente, se tem alguma coisa contra a gente, que perdoe. Então a gente tem, às vezes, até que fazer isso para poder viver bem, viver melhor nessa terra. Né? E por hoje é só. Depois de amanhã, confiando em Deus, vou falar um pouco de Maria, né? A mãe de Jesus. Mostrar, assim, que a gente sabe que Maria era uma jovem, como qualquer outra jovem. Né? Como qualquer outra jovem, ela só queria casar com José e viver bem. Ter a casinha dela, ter os filhos dela, né? Mas os planos de Deus para a vida dela não era aquele. Ela tinha que ser a mãe do Salvador. A mãe de quem ia salvar a humanidade. E depois de amanhã, não, depois, na próxima live, a gente vai ver. E que Deus nos abençoe. Vamos continuar orando por nossas crianças, por nossos jovens, né? Pelo Brasil, por Israel, por nosso lar. Né? E por hoje é só. Um beijo no coração.